Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura Patrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você encontra mais dos meus materiais no www.laurapatrick.com.br ou então no @tratando sua ansiedade no Instagram. O episódio de hoje é aquele clássico Me Ajuda, Laura. E para hoje eu escolhi responder o Johnny. Ele me mandou a seguinte pergunta lá pelo Instagram. Laura, tive um ataque de pânico há quase 2 anos. Para mim é tudo muito novo. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Confesso que está sendo bem complicado lidar com isso, mas já estou me tratando com terapia semanal. Só não entrei com medicamentos. A minha pergunta é: hoje eu descobri que sempre fui ansioso mesmo, mas nunca nesse nível. Depois do ataque de pânico, fiquei com muito medo da morte e isso me gera mais ansiedade. Pode ter ocorrido comigo um estresse pós-trauma? Então, Johnny, muito legal o seu apontamento. Primeiramente, parabéns por você já ter buscado terapia, por você já estar aprendendo sobre você mesmo, buscando esse processo de autoconhecimento. E respondendo a sua pergunta, não. O que aconteceu com você foi que por você sempre ter sido muito ansioso e nunca ter lidado com isso, nunca ter aprendido a lidar com a sua ansiedade, né, a direcionar a sua emoção para um lugar mais adequado, aliviar a sua ansiedade de uma maneira que isso ficasse mais controlado dentro de você, num determinado momento, por uma situação X, isso transbordou, digamos assim, né? E aí você começou então a ter esses ataques de pânico, que realmente é uma coisa muito desagradável, é muito difícil da gente lidar com isso e gera realmente um medo de ter novos ataques, gera um medo de perder o controle, geram muitos medos, né? Isso é natural. Mas não está relacionado a um estresse pós-trauma. O que acontece é que tem alguma coisa que desengatou essa crise de pânico em você. Qual foi o gatilho, como a gente chama, né, dessa sua crise de pânico? Isso é o que você provavelmente deve estar investigando no seu processo terapêutico. Mas é muito comum de as pessoas que sempre foram muito ansiosas, elas nunca buscarem ajuda, porque fica aquela coisa, né? Ah, eu sempre fui assim, mais agitado, eu sempre fui assim, mais inquieto, mais irritado, mais preocupado. Esse é o meu jeito de ser. E aí a gente vai vivendo a vida entendendo que esse é o meu jeito de ser. Só que de verdade a gente não, isso não é natural. Esse jeito de ser pode ser melhorado, né? Então, como a gente não vai buscar tratamento, porque afinal de contas é o meu jeito de ser, chega um momento que essa conta vem. E aí, normalmente, é quando a pessoa tem um ataque de pânico. É muito comum as pessoas me relatarem, né? Ah, fui parar no hospital porque eu achei que eu tava tendo ataque cardíaco, ou eu tive um rompimento num relacionamento, ou perdi o emprego, né? E aí vem ou engravidei, nem sempre é uma coisa negativa, né? Muitas vezes é algo bem positivo, me mudei de cidade, fui promovido no trabalho, engravidei, minha esposa engravidou, enfim. E isso desencadeia muitos pensamentos, né? Muito mais acelerado, muitas preocupações e a cabeça, digamos assim, né? Não dá conta e aí a gente acaba tendo essas crises de pânico ou crise de ansiedade. Então o caminho agora, Johnny, é o seguinte: trate a sua ansiedade, aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com as suas crises de pânico, né? Você não vai enlouquecer, você não vai morrer dessas crises de pânico, você não tá ficando fora do controle, né? Então, aprender a lidar com esses seus pensamentos, aprender a lidar com essa forma de pensar mais acelerada, com essa forma de pensar mais inquieta, é o caminho para você conseguir não ter mais as crises de pânico. Mas o primeiro ponto, você precisa descobrir quais são os gatilhos da sua ansiedade, o que te deixa mais ansioso. Isso não é fácil, porque isso está muito intrínseco na gente, né? Nem sempre é algo muito nítido. É diferente de quando a gente está estressado. Quando a gente está estressado, a gente sabe o que é. É algo externo que está nos estressando.
É o trabalho, é uma dificuldade no relacionamento com alguém, é alguma coisa em casa que a gente não está conseguindo resolver, né? Então a gente sabe nomear o que está nos estressando. Mas quando a gente está com uma crise de ansiedade, é muito difícil a gente nomear o que está nos gerando essa crise, né? E aí o processo terapêutico é o que vai fazendo toda a diferença, ou então o programa Tratando Sua Ansiedade, que vai te ajudar a identificar quais são esses gatilhos. No momento em que você sabe quais são esses gatilhos, você já consegue quase que prever, entre aspas, né, o que tem por vir. Então, por exemplo, eu, Laura, sei que os meus gatilhos estão relacionados à desordem, assim, à bagunça, a sair da minha rotina. Então, quando eu tenho uma situação em que eu vou sair da minha rotina, eu já vou me preparando, porque eu sei que tem uma grande chance de eu ficar mais ansiosa naquele período. Então, eu já vou fazendo alguns exercícios mentais, já vou fazendo algumas organizações diferentes na minha mente, para quando eu chegar nesse período de sair da rotina, né, de, sei lá, às vezes, por exemplo, quando eu vou visitar os meus pais, né, que lá a rotina acaba sendo outra, ou quando meu filho nasceu, que mudou totalmente a minha rotina, então eu fui me preparando para isso. E outra coisa que ajuda muito a gente a lidar com a ansiedade é aprender a viver no aqui e agora. Fazer exercícios que nos tragam para o aqui e agora. Então a gente precisa se perguntar: o que está acontecendo agora comigo? O que tem agora para eu resolver? Esse meu medo em relação ao futuro, ele é um medo que tem algo para eu fazer agora, né? Não tem. Então, eu vou viver o agora. O que eu tenho agora para resolver? E aí, com isso, a gente vai conseguindo lidar melhor com todos esses pensamentos lá no futuro, que é o que a ansiedade nos traz, né? Nos faz pensar muito no futuro como uma chance de nos protegermos do que tem por vir, das ameaças, dos perigos que tem por vir, mas de verdade a gente acaba tendo muitas perdas com isso, porque não tem nada para acontecer, assim, a gente, quer dizer, tem muita coisa para acontecer, né? Mas a gente não consegue prever o que tem por vir. Então toda essa preparação que a gente faz tentando prever o que tem por vir, ela é falha, porque a gente não tem como saber o que tem por vir, né? A gente não consegue prever. Então, Jônia, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa resposta e ajudar mais tantas outras pessoas que vão usufruir dessa sua pergunta. E lembrando a todos que essa série de episódios Me Ajuda Laura acontece todo dia 15 do mês e você pode participar mandando a sua dúvida, a sua situação através do @tratando sua ansiedade lá no Instagram ou através do e-mail contato@laurapotrick.com.br. Então, até o próximo episódio.